As tropas israelenses cercaram, nos últimos dias, a principal cidade da faixa de Gaza, que se chama Gaza também, é o principal centro urbano. Colunas de blindados e infantaria vieram de duas direções, do norte e do sul, fazendo um cerco total. A gente tem imagens que mostram o avanço israelense, imagens cedidas pelas próprias Forças Armadas de Israel. De outro lado, o Hamas, grupo que administra a faixa de Gaza, o grupo palestino, também divulgou imagens da resistência. Combatentes que saem dos túneis, avançam, colocam explosivos e atacam os blindados israelenses. É muito difícil saber quem é que está avançando mais, quem é que está conseguindo obter algum tipo de vantagem no terreno. É evidente que Israel tem uma força militar muito superior. Então o que os palestinos vão fazer é uma ação de resistência, né? Mas dificilmente conseguiriam vencer militarmente Israel. O que acontece é que, além do avanço terrestre, o governo de Netanyahu aprofundou o bombardeio, o massacre de civis. Esta semana, imagens terríveis do bombardeio do campo de refugiados de Jabalia, que fica no norte da faixa de Gaza. Dezenas, talvez centenas de mortos, quase metade, crianças. Uma área civil, Israel admitiu que bombardeou porque estava atrás de um líder do Hamas que teria sua casa ali naquela região. Então são imagens que correram o mundo mais uma vez e também, gravíssimo, o uso de fósforo branco, que é uma munição, um tipo de explosivo que provoca queimaduras terríveis na pele. Imagine jogar fósforo branco em cima de populações civis. Ataques também na Cisjordânia. E aí é importante a gente observar o mapa e ver que há duas regiões totalmente diferentes. Relembrar, né? A maior parte dos conflitos acontece na faixa de Gaza, que fica mais ao sul. Ali é que está o Hamas. Dali é que saíram os ataques do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro. Acontece que Israel faz a retaliação também na Cisjordânia, que não tem nada a ver com o Hamas. As duas terras são palestinas. O Hamas administra a faixa de Gaza e quem administra a Cisjordânia é um outro grupo, o Fatah, que não tem nada de religioso, de extremista, aceitou fazer negociações com Israel e não adiantou nada, porque Israel toma as terras, invade, mata, prende, faz colonização, ocupação das terras palestinas e manda embora os palestinos que estão lá há séculos. Bom, tudo isso vai gerando um repúdio muito grande da comunidade internacional. Manifestações de rua seguem a acontecer tanto no mundo islâmico quanto nas cidades do chamado mundo ocidental, na Europa, Londres, Berlim, cidades da Alemanha, da França, da Itália. Grandes manifestações contra esse massacre promovido pelos israelenses. Reações também diplomáticas, cada vez mais fortes, inclusive aqui da América do Sul. Olha só, a Bolívia simplesmente rompeu relações com Israel. O governo boliviano rompeu relações para protestar contra o massacre de civis em Gaza. E outros dois presidentes se manifestaram. O presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, e o presidente do Chile, o Boric. Eles chamaram de volta os embaixadores. Isso, na linguagem diplomática, quer dizer um protesto. Eles estão protestando contra as ações de Israel na faixa de Gaza. Então, são 3 países da América do Sul com ações fortes. Reações também militares. Olha só, uma facção que domina uma parte do território do Iêmen, realizou ataques com mísseis contra Israel. Então você já tinha, além do Hamas, né, que fica na faixa de Gaza, você já tinha o Hezbollah, que é no sul do Líbano, e agora também esta facção no Iêmen. E vários países do mundo árabe fazendo ameaças de uma guerra total contra Israel. O governo israelense teme o envolvimento do Irã. E o governo dos Estados Unidos, principalmente, teme o envolvimento do Irã.
já que o Hezbollah é um aliado fechado com o Irã. Então, quer dizer, o conflito pode se expandir para outras forças, para outros países. Líbano, Irã, Iêmen e outros países do mundo islâmico podem se envolver nesse grave conflito no Oriente Médio. Netanyahu finalmente autorizou a abertura do portão de Rafah, que fica no sul da faixa de Gaza, e é a saída de Gaza para o Egito. Há vários estrangeiros, a população civil, pedindo para sair por ali. Inclusive os brasileiros, há um grupo de 30 brasileiros aproximadamente, que está ao lado da saída, esperando a autorização para ir para o Egito, e o avião do governo brasileiro já está no Egito para trazer essas pessoas de volta. Acontece que Israel está usando isso de forma política também, está liberando a conta-gotas. Então primeiro saem as pessoas de países aliados de Israel. Olha, isso é na faixa de Gaza, que é território palestino, mas quem controla é Israel. Então autorizou a saída de gente da Austrália, dos Estados Unidos, de países europeus aliados de Israel. Parte da diplomacia brasileira acha que, ao não liberar a saída dos brasileiros, Israel está mandando um recado, está retaliando o Brasil, porque Lula, apesar de ter adotado uma postura moderada, não rompeu com Israel, não fez ações mais drásticas como Colômbia, Chile ou Bolívia, o Brasil teve uma postura firme de condenar o massacre de crianças e de civis. Então os israelenses agora retaliam e falam, tá bom, então não liberamos os brasileiros, que ficam ali num sofrimento danado, aguardando a hora de ir embora de Gaza. A gente tem até um vídeo de uma família de origem brasileira que tem colocado postagens na internet mostrando a situação na faixa de Gaza. Tá difícil, gente. Tá difícil. A gente recebeu uns listas de outros cidadãos de outras nacionalidades que vão conseguir sair pela fronteira do Egito hoje. Eu tô triste, a gente tá triste porque nós não vamos conseguir sair daqui hoje também. Mas espero que nós vamos conseguir sair daqui logo. Bom, essa situação gerou também críticas muito fortes por parte de funcionários da ONU. A gente viu que 2 semanas atrás o próprio secretário-geral da ONU foi atacado pelos israelenses porque colocou o conflito no contexto histórico. E dessa vez, Craig Mokhiber, alto comissário para os direitos humanos da ONU, sediado em Nova York, ele pediu aposentadoria, afastamento definitivo da ONU e na hora de ir embora divulgou uma carta aberta em que ele diz que há um genocídio em curso na faixa de Gaza, genocídio promovido por Israel. E diz que esse genocídio não se restringe a Gaza, é toda a região da Palestina. A gente tem vários trechos da carta desse funcionário da ONU. Ele diz que há ali um projeto colonial. Israel usa a Palestina como se fosse uma colônia. Ele fala, entre aspas, em milhares de civis massacrados por Israel e diz que o que impera é um regime de apartheid, ou seja, muito parecido com o que os brancos sul-africanos faziam com os negros sul-africanos durante o regime do apartheid. É muito significativo, não é um jornal árabe, não é um partido de esquerda, mas um funcionário da ONU de muitos e muitos anos que, ao ir embora, deixa por escrito um documento e chama as coisas pelo que elas são. Apartheid, genocídio, massacre. Bom, todo esse cenário que nós indicamos aqui mostra algumas coisas. Primeiro, o risco altíssimo de que o conflito se expanda e vire um choque envolvendo várias potências. E o segundo ponto, o isolamento acelerado de Israel e dos Estados Unidos na opinião pública mundial. Então, o mundo, vamos dizer assim, do Oriente, Rússia, China, o mundo islâmico, fechado com os palestinos. E de outro lado, o mundo ocidental, os governos da Europa e dos Estados Unidos estão fechados. Só que a opinião pública não está. E as manifestações de rua mostram exatamente isso. O que não significa que vai haver uma moderação nas posições de Israel, pode haver justamente o contrário. Israel se sentindo isolado, vai tentar radicalizar, até porque este governo do Netanyahu é um governo de extrema-direita que precisa da guerra. Sem a guerra, o Netanyahu cai e talvez vá até para a cadeia pelos crimes que ele cometeu
não só os crimes de guerra contra os palestinos, mas também os crimes de corrupção dentro de Israel.